Boa noite, Shabbat Shalom, irmãos. A gente não pôde estar na praça hoje, né? Mas até está chovendo, mas não vamos perder a oportunidade de fazer a continuação do livro de Hebreus, né? Da carta aos Hebreus. Bom, semana passada a gente falou, recapitulando rápido, dos capítulos 1 ao 4, né? 1, 2, 3 e 4. E nesses capítulos a gente consegue extrair, quando a gente vai mais a fundo no original, que a ideia do escritor de Hebreus, né, que a gente falou que provavelmente um escritor desconhecido, não se sabe, a Bíblia não diz, que a ideia dele é que havia uma sombra de uma realidade maior, que não deixava de ser verdade a sombra. A sombra era verdade, mas ela não era a totalidade do que é real, mas ela era, como já diz, uma sombra, uma coisa que viria a se revelar por completo, na sua plenitude. Bom, e aqui, hoje a gente vai ler o capítulo 5, 6, 7, o 8 e o 9, 5 capítulos, do 5 ao 9. Então vamos lendo e pontuando. Tendo isso como em mente, a sombra não exclui a realidade, e nem a realidade é sombra, porque se aquilo ali é a sombra da minha mão, a hora que revela é a minha mão. Apenas isso. O Evangelho, quem complica são os homens. Bom, vamos lá então. Hebreus 5, a partir do 1. Diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também é Cristo. Não se gloriou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de quem? A ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas aos que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência, né? Como Paulo fala em Filipenses 2, por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna da salvação, para todos que lhe obedecem. Então é uma questão também de obedecer. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, ou das palavras de Deus. E vós haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Paulo também usa uma linguagem semelhante lá em 1 Coríntios, né, 2, 3, 4 em diante, que ele vai falar que os coríntios, eles não usufruíam do alimento sólido, mas sim do leite. Qual é a comparação que ele está fazendo? De novo, aquele binômio, uso carne versus espírito, que a gente já estudou. É leite versus o alimento sólido. São crianças na fé contra adultos na fé. Trevas e luz, e assim por diante. Sempre uma realidade, joio e trigo, entre
algo que é imaturo, que é imperfeito ou que é impuro, versus algo que é completo, algo que é pleno e perfeito, puro, do outro lado. Então, essa é a realidade do Evangelho. Não tem-se essa realidade de um terceiro caminho, uma via alternativa, como alguns vão dizer. Não. Ou é trevas ou é luz. Bom, o que vocês têm que entender? Que o escritor de Hebreus, ele não está criando nada de diferente do que já estava sido escrito. E aí a gente vai adentrar um pouco mais. Por quê? Muitos vão dizer que é uma coisa nova, uma coisa que foi inventada. O que a gente não pode esquecer, irmãos, é que a Bíblia não foi escrita em português. A maioria das pessoas que tentam interpretar a Bíblia sob o prazer se utilizam de formulações, entendimentos na língua portuguesa, mas de que adianta isso se não foi escrito no português? Pegar uma palavra e traduzir no dicionário, não sei o que, fazer uma construção, tudo isso é em vão. Quem nos faz entender é Deus por meio do Espírito e aprofundando como foi escrito, né? Não que isso seja uma questão de salvação, mas sim uma questão de entendimento, doutrina e ensinamento. Bom, prossigamos, assim como está escrito aqui. Hebreus 6:1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e na doutrina dos batismos, e na imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornarem participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, né? A vergonha. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe bênçãos de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso amor e trabalho, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completar a certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Isso aqui é uma linguagem muito, muito próxima de 1 Coríntios, mas em outras passagens, em outros momentos da carta, se distancia muito da linguagem paulina. Então, assim, quem diz que foi Paulo que escreveu a carta de Hebreus, incorre numa incerteza, e tudo que é da incerteza não provém da fé. Então, não importa, mas nesse ponto parece um pouco Paulo. Porque, 13, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Ninguém jura por algo menor. Sempre jura por algo maior a si mesmo.
Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação a nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, amados, o que vocês têm que entender? Da mesma forma que eu sempre digo que a chave para entender os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, é que Paulo sempre fazia uma dualidade entre a lei de Deus, né, a lei do Espírito de vida, que é a lei de Deus, os livros lá já entregues desde Moisés, e a lei do Espírito da morte, que é a própria transgressão da lei, essa binômio de novo entre carne e espírito, trevas e luz, é a chave para entender o livro dos Hebreus, né? A carta aos Hebreus. Por que isso? Porque é o seguinte, todo mundo que tenta colocar algo diferente sobre o livro de Hebreus, nos termos humanos, dessa concepção de mostrar algo que não está explícito, ou de querer interpretar algo que não se põe dentro do contexto, ou seja, que não diz o que está dentro do contexto, que não fala o que está dentro do contexto, isso vai contra o texto. Por quê? Não adianta nada a gente pegar um verso solto na carta de Hebreus e falar assim, aí ó, viu, ó, tal coisa é tal coisa. Porque o que adianta? Se muitas vezes, e isso que é engraçado, um verso ou dois depois explica justamente o que o cara está falando. Então assim, não adianta a gente ficar lendo a Bíblia desse jeito, como aqueles livrinhos sortidos de Bíblia, que o cara tem aquele livrinho, ele pega um papelzinho e lê a Bíblia. Porque se for para ler desse jeito, não adianta ler a Bíblia. Sempre falo que, por que será que as pessoas, quando vão assistir um filme, elas nunca começam pelo meio e depois terminam e se sentem satisfeitos? Por que será que a gente gosta de começar a Bíblia pelo meio, pelo dito Novo Testamento, a partir de Mateus? Ou apenas ler um livro ainda fora, como se tirasse uma foto do filme e achasse que entendeu a Bíblia? Ninguém faz isso, mas com a Bíblia se faz isso. Então não dá para entender. Ou senão, pegar um trecho do filme e falar que aquele trecho do filme é melhor do que o filme inteiro. Mas se o trecho do filme está dentro do filme, como que aquele trecho pode ser melhor que o filme inteiro? Não faz sentido. A pessoa fala, não, mas isso não faz sentido. Lógico que não faz sentido. Mas se não faz sentido no filme, por que faz sentido na Bíblia? Não faz sentido também. Por quê? O que fazem? 2 pesos e 2 medidas. Vale para o filme, é ridículo fazer isso. Pegar um pedaço e falar que é melhor do que o todo. Mas para a Bíblia não. A Bíblia é o que 99% das igrejas cristãs hoje fazem. Então, a gente tem que sair disso. Senão não vai adiantar nada. Nada. E aí, o que acontece? Quando a gente vai para o capítulo 7, vai clareando mais algumas outras coisas. Então, ele já está falando aqui, o escritor de Hebreus, entre um sumo sacerdócio de Melquisedeque, que era quem? Melquisedeque, lá no livro de Gênesis, aquele que encontrou Abraão, que Abraão deu os dízimos,
que era rei e sacerdote de Salém, que era a cidade onde fica Jerusalém. Então, ele era tido como de uma outra tribo, que não é de Levi, né? A tribo, depois entendida como a tribo de Judá, porque Judá era, né, quem dominou aquele território. Judá e Benjamim, o território de Jerusalém e da Judéia, quando separou o reino. Então, assim, ele era um rei e um sacerdote, era rei ao mesmo tempo, guerreiro e sacerdote, de uma ordem diferente da ordem dos sacerdotes levitas, dos aronitas, né? Levitas e dos aronitas, que os aronitas, né, os filhos de Arão, vieram de Levi, né, da linhagem de Levi. Então, ele já faz essa distinção. Então, continuemos. Hebreus 7:1 diz assim: porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo, e quem saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Aqui ele está fazendo explicando a palavra no hebraico, né? Que vem de Melech e Tzedek, né? Melech quer dizer rei, e Tzedek quer dizer justiça, né? Justo, né? O rei de justiça, um rei justo, um rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, ou seja, que tenham também descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, da mesma forma que a gente faz um juramento, né? Não é que a Bíblia não recomenda, mas quando a pessoa faz o juramento, ela jura em nome de uma coisa maior. Da mesma forma, a bênção é dada pelo maior para o menor. E aqui, certamente, no 8, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que era outro sacerdote, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Ele pergunta. Porque, mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei. Tá? Eu já vou explicar isso aqui. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto se há a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É a terceira vez que ele fala, né? O dito hebraico, com 3 afirmações, é algo muito firme. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou,
E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, aí esses parênteses são todas explicações, provavelmente de copistas, né? Quem copiou adicionou explicações, né? Aqui é onde eu vou falar uma explicação. E visto como não é sem prestar juramento, a explicação, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá de dizer, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Provavelmente adição isso aqui. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que, por ele, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício primeiramente pelos seus pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Então, assim, o que acontece? Quando ele diz, no capítulo 7, no versículo 12, porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz uma mudança da lei. O que ele está falando de novo? Ele não está negando a lei. Isso que tem que ser claro. Ele apenas está dizendo o que já foi dito desde o próprio Moisés, no livro de Deuteronômio. Ele diz assim, e vocês, assim que eu morrer, virá, né? Ele não disse assim, que vai vir depois, mas depois dele, na posteridade. Ele não disse vai vir amanhã ou depois de amanhã, mas vai vir depois, o tempo determinado. Alguém como eu, como assim, um mediador, aquele que media diante de Deus. Qual que era a função de Moisés perante o povo e perante Deus? Mediador, porque Deus falava com Moisés e Moisés falava para o povo. Não era, e mesmo quando Arão falou para o povo, ele falou em nome de Moisés. Então, por isso que a gente ora em nome de um mediador, em nome de Jesus, que é o Filho. Porque a gente não vai fazer um juramento ou um pedido de consideração de alguém menor que a gente, ou da gente mesmo. Em nome de mim mesmo, Deus. Amém. A gente pede em nome de alguém que tem o quê? Capacidade espiritual maior que a nossa. No caso do Messias, perfeita. Então, quando o povo queria saber alguma decisão da parte de Deus, ele falava com Moisés. Em nome de Moisés, Moisés levava e trazia. Porque ele levava em seu nome como um mediador do povo, o povo falava, e ele era um interlocutor, ele era o quê? Como se fosse um porta-voz do povo, para falar e para ouvir e retransmitir. Então, essa função, ela foi dada a um homem que era sombra do que viria. Mas percebam, Moisés era quem? O homem segundo o homem segundo o coração de Deus, não, esse era Davi. O servo de Deus. O servo de Deus. Ele não era qualquer cara. Ele não é um cara assim, esse cara é sombra, então não tem importância o que ele fez. Por ele, Deus abriu o mar. Não tem importância o que ele fez. É mais ou menos isso que os caras querem dizer quando jogam todo o valor fora das coisas que foram feitas. É fácil. Porque quem abriu o mar depois de Moisés em nome de Deus? Ninguém. Então não é assim.
Só que ele era sombra. Ou seja, ele pecou, ele matou até, ele fugiu, ele teve medo, ele foi todo humano, só que com falhas. Diferente de quem viria a mediar posteriormente, que é Jesus. Então, quando ele diz, o escritor de Hebreus, que Jesus é mediador melhor, né, de tanto melhor aliança, foi feito fiador, no 22, vocês vão entender. Eu já vou explicar agora. Eu vou explicar daqui a pouco, porque vai fazer mais sentido explicar daqui a pouco. Mas ele só está fazendo esse dualismo entre uma sombra e outra sombra. Moisés era mediador, certo? Jesus também não era mediador? Esse era sombra. E esse era real. Esse era imperfeito. E esse é perfeito. Mas o papel era do quê? Dos dois. Né? De mediador? Então, se a gente diz que o que é passado não vale e não existe, não tem valor e é obsoleto, a gente simplesmente está dizendo que o sacerdócio do Messias é obsoleto. Por quê? E é perdido, e é em vão. É extraterrestre. É fora do... É extraterrestre assim. É extraterrestre, mas é fora da realidade que se podia imaginar pelas pessoas. E não é isso. Porque Jesus foi tocado, ele foi compreendido, e ele foi ouvido, e ele foi torturado, morto e ressuscitou. Então, o que acontece? Não se há de negar a sombra, porque a sombra foi importante para revelar o que é real. Da mesma forma que na Monte da Transfiguração apareceu Moisés e Elias. Que era o quê? Era entrega, um símbolo de entrega da autoridade da lei, Moisés, e dos profetas, Elias a Jesus. Só isso. Como ele falou em Mateus 5, 17, 18, que não veio para abolir. Falou em Lucas, o próprio Paulo falou, Pedro falou, Tiago falou, João falou. Todo mundo falou. Mas se você ler a Bíblia de novo, de maneira leviana, para querer encontrar um procedimento que você já faz, adianta ler a Bíblia, meus amados? Adianta ter fé em alguma coisa? Eu nunca vi ninguém se manter na rocha em Cristo pelas vontades do próprio coração, ou pela vontade do pastor, em contradição à palavra. Não se mantém, porque o que se mantém na fé em Cristo é ter fé em Cristo, ter fé no quê? Nos ensinamentos dele, em como ele viveu. E como ele viveu? Segundo toda a Bíblia. Só isso. Então tem que fazer para agradar a Deus? Não. Mas tendo recebido de graça, sempre repito, você vai desobedecer para receber? Sendo que nem se você obedecer, você vai receber. Faz algum sentido isso? Mas eu falo para vocês já pararam para pensar que quando o líder religioso ele fala assim, não, o Velho Testamento ele já não tem cobertura sobre nós, está totalmente obsoleto, nenhuma vírgula ficará. Jesus falou o contrário, que nenhuma vírgula passará e não vai ser abolido. Mas então por que eles cobram dízimo? Se o dízimo está no Antigo Testamento. Ah não, porque tem uma passagem que Jesus fala no Novo Testamento. É muito estranho, hein? É muito estranho. Porque você diz que não tem efeito, está obsoleto. Mas você tira um pedacinho dali no que serve. Alguma coisa está errada, meus irmãos. Sabe o que está errado há 2000 anos? A compreensão pagã dos homens, não de Deus, mas dos filhos de Belial, dos filhos de Satanás, em enriquecer, em trazer status, fama, dinheiro e tudo mais que é perversão. Mamon, puro mamon. Vale quando convém, mas não vale quando não convém. Será que Deus ele age dessa forma? Leviano? Não, hoje eu estou de bom humor. Hoje não é pecado. Não, amanhã é pecado. Não, isso aí não é. Hoje não é. Será que Deus é assim? Que Deus é esse que muda as coisas a cada segundo? Será que é um Deus que deve ser operador da Bolsa de Valores? Um Deus que tem ações, pecado e justiça? Não, mudou, agora mudou o cenário. Não! Deus é imutável.
É o princípio e o fim. Lá em Malaquias, em Zacarias, todos os profetas falam que Deus é imutável. Em Malaquias. Depois vai falar em Apocalipse. Mas não, eles falam que Deus muda a todo tempo, que Deus é eles. Vamos continuar no 8. Ora, a sumo sacerdote do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. É a mesma coisa. O sumo sacerdote falho, Arão e seus descendentes, e o sumo sacerdote perfeito, Jesus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecem dom segundo a lei. Então, provavelmente, o texto escrito, se estava havendo ainda sacerdotes que oferecem dom segundo a lei, sacrifícios, dons, serviços, é porque não estava destruído o templo, então foi antes do ano 70 escrito. Os quais, 5, servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, sombra, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, que foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, se tem um modelo, é porque existe algo perfeito e real, de um modelo que é sombra. Entenderam? Então existe. Então Deus mostrou um modelo, não mostrou uma invenção, mostrou uma coisa existente. Só que como os homens são falhos, não seria perfeito. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei o quê? Uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar do Egito, como não permaneceram na minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Que esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento, e serei em seu coração, as escreverei. E em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. O que é iniquidade? Transgressão da lei. E de seus pecados, e de tudo suas prevaricações. Não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Vou terminar aqui, daí eu explico tudo. Não, é bastante coisa. Que é o seguinte, entenda. Foi escrito isso no grego. O grego atesta, tanto desde a Septuaginta, que era a Septuaginta? Era a tradução dos 70 judeus, né? Naquela época lá do helenismo, né? No século 3, 2 a.C., que era o quê? A tradução do hebraico para o grego. Desde ali, Hebreus está dizendo ali pelo fim, no versículo, capítulo 8, no versículo 8 em diante até o 13, está falando da onde? Ele está citando Jeremias 31 a 33. Então, ao citar Jeremias, ele está fazendo uma citação direta de um texto que estava nas primeiras escrituras, no dito Antigo Testamento.
Essas escrituras tinham sentido lá em Jeremias, que se a gente não entender o sentido em Jeremias, a gente vai fazer o quê? De novo, uma mudança do que está escrito. Só isso. O que acontece? Porque todo esse problema, no século IV, São Jerônimo, né, tido como um santo pela Igreja Católica, ele fez o quê? Traduziu a Bíblia do grego para o latim, a Vulgata, chamada Vulgata. E o que ele fez? Ele também traduziu o Antigo Testamento. Dito Antigo, por que sempre eu falo dito Antigo Testamento? Porque é um nome comum, mas é totalmente irreal segundo a Bíblia. Ele traduziu Nova Aliança, Novo Contrato, que é Berit Hadashah no hebraico, lá de Jeremias 31 a 33, Berit Hadashah, o que é Berit? Berit não é testamento. Testamento é algo que é legado para uma pessoa em vida, quando ela morre, torna-se efetivo. Isso é testamento. Berit Hadashah não quer dizer Novo Testamento. Berit quer dizer contrato, aliança. O que é um contrato? É um contrato mútuo entre duas partes. Cláusulas, promessas, tanto que o livro de Deuteronômio diz o quê? Das bendições e das maldições. São cláusulas que são de ônus e bônus entre as duas partes, na qual uma parte, que é Deus, não pode ser infiel, porque Deus não mente, Deus não rouba, Deus não tem nenhum atributo de homem que o faça pecar. Assim como o Messias, que é a parte de Deus, é um só com Deus, com o Pai e com o Espírito. Ele não pode. E a outra parte, ela pode errar, porque ela não deve, mas erra porque é pecadora, que somos nós, humanos. Esse contrato, essa aliança com o casamento, né, em outras partes se usa muito o casamento, né, a noiva com o noivo, né, no livro de Cantares, né, Israel como uma noiva, todos os santos como uma noiva, nas bodas do Cordeiro, na festa de casamento, casando, né, com o Cordeiro simbolicamente. Esse contrato é Berit no hebraico. Berit e Hadashah. Hadashah quer dizer novo, de uma nova coisa, uma coisa no português que não existia e passou a existir. Não, amados, não quer dizer. Lá no século IV, há 1600 anos, você quer dizer que eu estou sendo enganado, tendo como Novo Testamento? Sim, você está sendo enganado. Berit, contrato, aliança. Hadashah não é novo, quer dizer renovado, reparado. Da raiz Hadashah também, no hebraico, reparado. Então é um contrato reparado. Ele é novo se a gente entender que ele já não é nos mesmos termos, exatamente. Mas ele não é novo no seu entendimento. Porque a palavra não é assim, Berit Hadashah, e foi traduzido no grego como quem? Kinen diateken. Kinen diateken, kinen é uma coisa reparada, que se tornou melhor em qualidade, reparada, um reparo na qualidade. E diateken, contrato, aliança. Então, não tem testamento nenhum e não tem novo que não existia, que tornou obsoleto o velho. Apenas mudou o quê? O primeiro contrato era como? Era com Deus perfeito, feito por um mediador imperfeito com um povo imperfeito. Esse era o primeiro contrato. Já o contrato reparado, que é traduzido como Nova Aliança, quando já é uma melhor tradução, até nova do que Novo Testamento. Esse é o pior de todos. Mas o correto seria Aliança Renovada. Quando você faz o mesmo contrato, mas com outros contratantes, ele não é um novo contrato.
ele é só uma mudança de contratante, não uma mudança de cláusulas. É assim. Então é o que é reparado. Você reparou o mesmo contrato. Você mudar só o nome das pessoas que você está contratando não é um novo contrato, no sentido de não existir e passou a existir. Não, ele só tem um novo contratante com as mesmas cláusulas. Então ele é reparado. No português fica difícil, mas para eles o entendimento era claro. E aí o que acontece, por fim? Esse contrato passou de ser com Deus perfeito, através do Messias imperfeito e um povo imperfeito, Israel, com o quê? Um Deus perfeito, que não muda nunca, feito por um mediador perfeito, que é Jesus, em vez de Moisés, Jesus, para um povo que abrangiu entre Israel e todos que creram, da gentilidade, dos gentios, não os judeus. E esse povo se torna santo e perfeito, como ele está falando, quando está na fé. Então, é um contrato perfeito, como o primeiro não foi possível, porque o plano de Deus era que o primeiro contrato, através de Moisés, já fosse um contrato que ia instaurar a paz no mundo, as coisas como tinha que ser, o Olam Rabá. Mas não foi assim, porque o povo prevaricou, o povo transgrediu, o povo iniquiu, o povo fez tudo errado. Nem entraram a geração de Moisés na terra prometida, os filhos dele, a não ser Caleb e Josué. Então, aí você já vê. Então, esse contrato reparado. E aí ele vai dizer o quê? Que o outro contrato, que era feito sobre as bases humanas, que é o que, sobretudo, é o mediador imperfeito, a figura pré-figurada de Messias, que é Moisés, imperfeito, mediador, com os sacerdotes que ofereciam sacrifício pelos seus pecados, porque eles eram imperfeitos. E aí, os sacerdotes levíticos. Mas o que? O mediador perfeito, e que é mediador, sumo sacerdote, rei perfeito, ele tem uma nova linhagem. E aí ele torna o que? O contrato reparado perfeito. É isso. 9, para fechar. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa, e os pães da proposição, ao que chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, e a arca da aliança, coberto de ouro, todo em redor, em que estava um vaso de ouro e continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, os santos. Dando nisto a entender, cumprindo o serviço, 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, ou seja, no Santo dos Santos, uma vez por ano, não sem sangue, porque sem sangue não dá para ocultar os pecados, que oferecia por si mesmo pela culpa do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente e que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, porque é feito metodicamente, não espiritualmente, é feito carnalmente no templo, assim como era feito no tabernáculo de pano no deserto, no Mishkan, que é uma alegoria para o tempo presente e que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Então aqui percebam, ele fala da correção,
Se é correção, é porque algo estava imperfeito. Não é joga tudo fora e vamos fazer tudo de novo. Então o próprio texto, eles querem macular uma parte, mas em outra parte contradiz o que eles macularam. Então, aí vocês já veem. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez só no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e da cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificava as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele pergunta. E por isso é mediador de um novo testamento. Joguem isso fora. Não é Novo Testamento, é de uma aliança renovada, de um contrato renovado, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, do pecado, que havia debaixo do primeiro testamento, da primeira aliança, não testamento, mas aliança ou contrato, os quais os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porquanto havendo Moisés anunciado ao povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com a água, lã pura e sope, o isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, da aliança. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Se é figura do verdadeiro é porque existe uma sombra que é passageira, mas existe algo que é verdadeiro, que é a sombra da realidade. Porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também a si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém e aleluia. Entenda, amados, para a gente fechar. É isso. Havia um contrato, e ele vai falar do testador, porque já que Cristo morreu, o autor quis falar que os bodes também eram um testamento, mas os bodes eles só eram uma figura do que viria. Então essa tradução no português nem sequer pode ser explicada nos termos como traduziram, porque traduziram errado. Mas a aliança, o contrato, ele era imperfeito, mas ele era a sombra das coisas que viriam. Ele, o quê? Ele não caduca para mostrar que a realidade é diferente da sombra, mas ele se mostra incompleto e se tem plenitude quando o real aparece. Então, de um lado, um contrato antigo,
O contrato que era o quê? O contrato que tinha de novo um Deus perfeito com um mediador imperfeito, que era Moisés, com o povo Israel imperfeito. Do outro, o contrato reparado, a Berit Hadashah, o Kinen Diateken, que era quem? Deus perfeito, não muda, não falha, é fiel. Com o mediador perfeito, quem? Jesus, o Messias, que é sacerdote, segundo a ordem do Melquisedeque, da tribo de Judá, o leão de Judá, que é perfeito, e é rei e sacerdote. E um povo que se torna perfeito no que é perfeito, que é o mediador, que é o espelho, né? Então é aquele que media, é o espelho. Então é Israel e os gentios, né? Todos que crerem que Jesus é o Messias se tornam perfeitos, e permanecendo nisso, na salvação, no retorno de Cristo, serão levados para a vida eterna, nos céus primeiro e para sempre com Ele. Então é isso, amados. Esse contrato que foi reparado em Cristo pelo sangue, que diariamente vários sacrifícios e holocaustos eram feitos, oblações e libações, no sacrifícios e mais cereais, né? As oblações, a libação, que era o vinho, foi feito o quê? No Espírito, no corpo de Cristo, que é o corpo perfeito, foi tornado perfeito. Então, isso de uma vez só ele fez. Ele morreu, o templo do seu corpo, que é onde reside o Espírito de vida, o Espírito Santo, morreu para de uma vez só pagar pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou e vai voltar. É isso, amados. Fecho aqui. Semana que vem, se Deus quiser, a gente fará o capítulo 10, 11, 12 e 13, fechando a carta de Hebreus. Que vocês permaneçam em Cristo. Todas as bênçãos do mundo. Shalom. Fiquem com Deus e até a próxima.